Delimitar uma cosmovisão é sempre um trabalho complicado e a gente sempre tem o risco de cair num erro, né. Mas delimitar uma cosmovisão também é essencialmente importante para a gente entender tipos de mentalidade e incompatibilidade, tá. Não vou ficar aqui abordando muito o que que é compatível e o que que não é compatível, eu acho que isso é uma questão meramente de lógica aplicada. Mas eu vou falar um pouco sobre o que eu acredito ser com base nos meus estudos, assim, como um sumário mesmo, para dar um guia para as pessoas do que eu acredito ser uma cosmovisão cristã, tá. O que que é uma cosmovisão cristã propriamente ortodoxa, tá. Não estou aqui fazendo uma normatividade do catolicismo, mas o que eu acredito do ponto de vista filosófico ser uma cosmovisão cristã, até mesmo para um protestante que quer se chamar de cristão propriamente, ele ter a noção do que é coerentemente ser cristão ou não, tá. Então, é uma questão aberta, ainda há muitas discussões, isso é meramente um levantamento investigativo, tá, pra gente ter uma direção, propriamente, de onde vai ser do que a gente vai desenvolver, o que que a gente vai adicionar, o que que a gente vai alterar, se couber, o que que a gente vai remover, tá certo? Mas é uma linha, é uma trajetória pra gente não ficar perdido, certo? Então o que que eu vejo como elemento central de cosmovisão cristã? A primeira, assim, a mais importante, e ao mesmo tempo misteriosa, é: só existe um Deus, que é a causa primeira da realidade. Essa é a noção de Deus, tá? A as características de Deus de ser onipresente, onipotente, onisciente, elas vêm propriamente dessa característica de causa primeira. Deus está em tudo porque tudo tem o ser através de Deus, certo? Tudo participa do ser em Deus, propriamente. Ele é onisciente porque ele é a causa racional organizadora de tudo na realidade, certo? Eu tenho uma cosmovisão que conciliacionista de causa e ordem, mas que a ordem, acima de tudo, tá acima do caos, principalmente porque a ordem dá princípio, formas e qualidade às coisas, e tudo tem qualidade. Então, e tudo que tem um caos inicial tende a uma ordem maior, na ordem fractal das coisas. Então, embora exista caos, e o caos e a ordem coexistam, eu acredito que a ordem é maior que o caos, que existe razão, logos, na realidade, tá. E um cristão, por mais que ele aceite a liberdade e o caos, pra ele ser consistentemente cristão, ele tem que aceitar, né, essa ordem, né, porque se ele consegue estudar as coisas, se ele consegue enxergar um logos nas coisas, realmente porque existe um logos natural, certo? Se existe uma ciência natural que tem um método que consegue quantificar as coisas e colocar em funções simultâneas, é porque existe um logos natural. Se isso é traduzível em matemática, se isso é sistematizável em um sistema de conhecimento, é porque existe um logos natural, novamente, certo? Segundo, e outra coisa, tá, um corolário disso daí, é que o cristão não pode ser irracionalista. Um cristão consistente, como algumas seitas que acreditam que você não tem que acreditar nos avanços da medicina, que Deus vai te curar, etcétera. Isso é uma grande incompatibilidade até com os princípios históricos da fé, né, em que foi desmentida a falsa dicotomia entre fé e razão, tá. E aqui também já fica desmentida essa falsa dicotomia, tá. Segundo, o mal não tem essência, ele existe de forma relacional, e ele é uma escolha humana deliberada, tá. Salvo exceções, mas o ser humano, como nós somos cristãos, nós acreditamos em livre-arbítrio, as pessoas elas são responsáveis pelo que elas fazem, inclusive as más ações, certo? Elas são em grande parte, na vasta maioria dos casos, responsáveis pelos seus atos. Isso é basilar para se uma cristão. Caso você não acredite nisso, você não é consistentemente cristão, tá? Bom, o ser humano é autodeterminado, esse é o princípio do livre-arbítrio, embora ele seja condicionado pelo meio, tá? Então o meio tem papel na tomada de decisão do ser humano, na mentalidade, etcétera, até porque o nosso horizonte de experiência e imaginação é baseado no nosso contexto, embora ele possa ser ampliado através da literatura, né, e de relatos de outras pessoas, o ser humano ainda assim ele é condicionado pelo meio, mas ele é autodeterminado em última instância, tá? O ser humano é responsável pelos seus próprios atos, pela condução da sua vida, um corolário do livre-arbítrio, certo? Os mandamentos divinos estão acima da lei humana, certo? Assim como a salvação transcendental está acima da ação política e da vida temporal, né? Isso daqui é muito importante, tá certo? Esse próximo princípio, ele é um princípio mais católico, né? Eu vejo muitos protestantes às vezes falhando nesse princípio, né? Mas a gente deve odiar o pecado e não o pecador, desejando a vida eterna para todos, mas sabendo que algumas pessoas vão abrir mão dessa vida eterna, né? Essa vida eterna no logos, essa vida eterna na transcendência, né? O que a gente chama de morte eterna, pode ser visto também como uma morte simbólica, porque o espírito é por natureza imortal, mas quando ele se desliga do seu princípio, né, se desliga de Deus, ele se perde eternamente, tá.
mas esse é um princípio de caridade cristã, propriamente, que está nos ensinamentos do Cristo, né. Então, odiar o pecado, mas amar o pecador, é justamente você não entrar na identificação e demonização de seres humanos, fechando as portas da salvação para ele, certo? Jesus Cristo é a razão divina encarnada, o Logos, né. Ele é uma pessoa divina, mas que o Deus ainda é um só, porque ele é consubstancial ao Pai, e a ele unido em unidade pelo Espírito Santo, que é o amor entre o Pai e o Filho. Ou seja, a razão da causa primeira e a causa primeira são uma coisa só, e elas estão unidas no amor, no ser, propriamente, que é o fundamento de tudo, certo? Eles são o ser. A alma é imortal, motor e forma essencial do corpo. Isso daqui é um princípio lemórfico, mas é uma compreensão propriamente filosófica da alma, que tem um fundamento conceitual, e não só aquele imaginário muitas vezes supersticioso e até materialista demais da alma. A alma não é o Gasparzinho, né? A alma é o princípio motor da vida, né? Ela é o ato primeiro do ser que tem vida em potência, já dizia Aristóteles, né? Então a alma, ela não é, assim, uma visão espectral de você, né? E o espírito, acima de tudo, ele é o princípio racional da alma, né? Que só os seres humanos, anjos e o próprio Criador possuem, certo? E essa forma substancial, ela é compatível, propriamente, com o seu corpo e com a sua espécie, entende? Então a alma humana, ela não pode transmigrar para animais. Não existem múltiplas vidas, certo? Ninguém é consistentemente cristão, e aqui eu estou apontando para os espíritas, ninguém é consistentemente cristão se acredita na transmigração da alma, nem intersubjetiva, certo? Entre uma pessoa e outra em instantes diferentes do tempo, nem para uma outra espécie, certo? De ser vivo. Por quê? Porque a forma é essencial do corpo. Vamos lá, a essência e todo intelecto, ele é individual, certo? Toda consciência é individual e por isso também essa consciência individual, que ela por outras razões filosóficas, ela não morre, ela não transmigra, por quê? Ela tá relacionada àquele indivíduo, àquela pessoa, àquela personalidade, certo? Ela é o motor daquela personalidade. A essência da realidade é o bem, que tá em relação com o ser. O mal existe apenas em relações de negação, privação, destruição e disfunção. Aqui, a bondade divina, ela tá fundamentada nisso, até porque a própria noção de bem tá relacionado nos princípios divinos de certo e errado, baseado nos mandamentos de Deus. Então, acaba sendo tautológico, certo? Mas também, sendo Deus o fundamento de todo ser, o ser em si, ele é, assim como na filosofia clássica, o ser é o fundamento do bem, o ser e o bem estão em identidade. Deus, sendo esse ser em si, ele é naturalmente o máximo bem. Ele não é bom, ele é o bem, ele é o fundamento do bom, entende? O bom é aquele que participa no bem, aquele que participa na lei divina, entende? Então a essência da realidade é o bem. O mal existe apenas em relações de, principalmente, negação, privação, etc. Como eu já falei. Por quê? Porque o mal, até a concepção que nós, ocidentais temos do mal, é sempre uma noção destrutiva, uma noção corruptiva, propriamente. Tanto no sentido metafísico quanto no sentido de valores, certo? E se a alma é a forma essencial do corpo, então não há possibilidade de transmigração interespecífica da alma, né? Tanto pela condição como um motor de uma espécie específica acaba sendo redundante, né? Quanto propriamente, né, do espírito ser um motor de um indivíduo específico. Isso daqui depende de um pouco mais, se eu for fazer realmente uma fundamentação com rigor filosófico, eu vou precisar fazer uma digressão especificamente sobre esse tema, tá? Mas eu tô postulando isso como um princípio, certo? Do que é uma cosmovisão cristã. Eu não tô fundamentando perfeitamente essa cosmovisão, tá? Então, isso vai ficar para outro vídeo, para outro texto, certo? Para outro trabalho propriamente dito. Então, esse é um princípio, que é um corolário, na verdade, né? Um corolário do outro princípio que nós falamos, né? Da alma sendo a forma essencial do corpo. E cada alma é individual. E por ser individual, por fazer parte de um indivíduo chamado pessoa humana, certo? Por isso ela também não transmigra para outras pessoas em outros tempos que vão nascer depois, certo? Você tem uma morte, certo? E uma vida que vai te dar a possibilidade de ascender à vida eterna. Beleza? Quando morre, sofre julgamento e só retornará ao corpo no juízo final, mas sendo a alma a forma essencial do corpo, ela e o corpo são um símbolo que formam quem você é, certo? Você não é só seu corpo, você não é só sua alma, você é um símbolo entre os dois. Beleza? Então, isso é o básico. Existem outros corolários importantes, também de natureza moral, né? A gente poderia também falar, como eu falei, dos mandamentos que eles são sumamente importantes, e que a sua essência é resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso tem algumas implicações que, assim, são quase inesgotáveis. A gente poderia falar que o amor ao próximo como a ti mesmo também não é você reconhecer a dignidade da alma humana, tanto a sua quanto a dos outros,
certo? E você querer tanto a salvação dos outros quanto a sua, não menos a sua, não mais a sua, entende? E o amor cristão propriamente é desejar salvação pra todos, mesmo que você se afaste de pessoas ruins que você sabe que vão destruir a sua vida, você continua desejando e orando pela salvação dessas pessoas e pela redenção dessas pessoas. É isso que é o amor cristão, tá? É isso que é o perdão cristão. Beleza? Eh, Eventuais adendos, tem um texto no Medium que eu desenvolvo isso um pouco melhor. Eu vou deixar o link do texto aqui na descrição, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus, Omnia nos Esteteum, Omnia Orium Turinum, dúvidas nos comentários e tô indo nessa.